O Lick, inclusive, foi escolhido o melhor jogador do Avaí, ganhou um automóvel, um Fuca, pelo melhor catarinense, disputando o campeonato nacional. E ele perguntava qual era o bicho daquela partida. Uma partida qualquer que nós tínhamos, ele sempre, em tom de brincadeira, ele perguntava qual era o bicho. O bicho, a pessoa dizia lá, não sei, 100 cruzeiros, 200 cruzeiros, não lembro bem, até a moeda eu não lembro. Mas ele perguntava quantos gols tinha que fazer para ganhar aquele bicho. E não, qualquer valor, esse valor é para 1-0. Ele dizia, não, então se eu fizer 3, eu dobro. O Lick ia lá e fazia os 3 gols, então nós cansamos de ganhar dinheiro nas costas do coitado do Lico. O Lico fazia com que nós comêssemos um churrasquinho na segunda-feira. Pela equipe azurra, Lico disputou 2 campeonatos brasileiros e 2 catarinenses, sendo vice-campeão em 77. Apesar de não levantar o caneco, foi nesta época que ele conheceu Simone, a mãe de suas 3 filhas. E ali então começou a despertar o interesse dos clubes. Eu tive no Internacional para fazer um período de avaliação de teste, retornei. Aí como eu estava para casar, eu negociei meu passe com o Joinville. A consagração do catarinense vem em 1979. Atuando com a camisa 10, foi eleito o craque do estadual. Com 12 gols, sagrou-se artilheiro do time na temporada. No ano seguinte, ele faria parte de um dos times catarinenses mais vitoriosos da história tricolor. Que era Raul Bossi, João Carlos, Wagner, Ditão e Carlos Alberto, Jorge Luiz Balduino Fontan, Britinho, Neia e Lico. Quando ele veio para o Joinville, ele teve uma importância fundamental. Primeiro, na conquista do Campeonato Catarinense. Segundo, ele trouxe alegria para o estádio pela sua habilidade com a bola nos pés. E também ajudou muito o Joinville a fazer os gols necessários para a conquista do título. A gente ia transmitir jogo lá, era um trabalho, né? Quando saía para frente, tocava no meio, o meio tocava na esquerda, o Lico pintava na cara do gol, botava na frente, era gol, ninguém segurava o Lico. Disputamos o Campeonato Brasileiro, eu fui artilheiro em 79 do estado, e aí veio essa proposta, tinha o Fluminense querendo me levar, o Curitiba, e apareceu aos 28 anos essa proposta de eu ir para um grande clube, que era o meu sonho, né? De jogar, de vestir a camisa de um grande clube brasileiro, quando eu sonhava ainda pequeno, né? Traição, Maracanã, futebol, domingo, traição. Mas o Joinville jogando contra o Corinthians no Pacaembu, no sábado à tarde, o Flamengo jogava no domingo contra o São Paulo, o Santos. Então o pessoal do Flamengo estava assistindo esse jogo e o Joinville perdeu para o Corinthians de 3-2. Eu fiz um gol, dei passe para outro e eu fui escolhido o melhor jogador da partida. E aí despertou o interesse do Flamengo. Nós retornamos desse jogo de São Paulo e no domingo, na semana seguinte, nós disputávamos o título em Chapecó. E ganhamos de 1-0, eu fiz o gol. Então o cara do Flamengo já estava assistindo o jogo em Chapecó. Na volta, quando nós vinha vindo de viagem, nós ficamos sabendo dentro do ônibus, por causa que ele estava junto, que ele tinha sido vendido para o Flamengo. Chegando no Rio, à tarde tinha um coletivo. O Flamengo disputava um torneio Ramon de Carranza, lá na Europa, e o Zico estava, parece com uma contusão, recuperando uma contusão no tornozelo, e ia treinar nesse dia, que eu cheguei, e eu fiz esse coletivo do lado dele, ele na minha esquerda e eu na minha direita, né? Até para eles me olharem e observarem. Eu sei que nós fizemos umas 3, 4 tabelas, fizemos gol, ele fez gol, eu dando passe, eu fiz gol dele dando passe. E aí ficaram todo mundo, porra, o cara veio, não se intimidou, não, sabe? Parecia que estava em casa. E eu fui mesmo, porque era a última cartada, eu estava com 28 anos. E aí resolveram me levar para a Europa no dia seguinte, sabe? Em 2 dias eu estava na Europa. E na volta, o Mota, que era o diretor de futebol, sentado lá nos aeroportos, acertou o meu contrato. Me fez uma proposta, eu digo, não, tá bom, tá ótimo, assinamos já amanhã ou agora mesmo, se você quiser. Em dinheiro, na transação, entrou 6 milhões, mais o passe desses 3 jogadores, o Valdo, o Lima e o Hélio dos Anjos.
E quem levou o Lico foi o Cláudio Coutinho, com o intuito, com a ideia de fazer, de vez em quando, poupar o Zico, fazer um revezamento. Não, revezamento não seria a palavra correta, mas de vez em quando poupar o Zico, botar o Lico. Mas o Zico gostava de jogar, não saía nunca, então o Lico, na realidade, teve muito poucas oportunidades, muita entrada durante os jogos. E o Lico demorou a ser titular com ele. Ele primeiro chamou o Lico, conversou, disse para o Lico ter um comportamento, o Lico sempre foi um centro muito quieto, né? É um comportamento exemplar fora do campo, porque bola ele tinha para ser titular do Flamengo. E acabou o Coutinho saindo depois, entrou o Dino Sani, continuou nesse mesmo campo de observação, etc., não estava tendo muita oportunidade. O Lico abastecia bem o ataque, o Lico combatia sem choque no meio do campo e não botavam, não sei porquê. Isso aí era aquela história do treinador que achava que ele teria que jogar no segundo tempo, apenas no segundo tempo, ou considerava o Lico um jogador fraco fisicamente, talvez fosse isso, porque em termos de futebol ele sempre poderia ser titular. Mas ele não, assim, na primeira passagem dele no Flamengo, ele não foi muito bem. Tanto é que o Flamengo liberou ele em 80 para vir disputar o Campeonato Brasileiro para o Joinville, né? Aliás, 80, 81, não me lembro agora direito. Mas a passagem dele do Joinville no retorno foi apenas 3 meses, né? Nessa momentânea volta que ele teve do Flamengo para jogar pelo Joinville, o Joinville disputou um campeonato brasileiro, conquistando resultados fantásticos para a biografia do futebol catarinense. Lico participou de 8 dos 9 jogos que o Jack disputou pela Taça Ouro, se destacando em quase todos. Enquanto o Flamengo iniciava a briga pela conquista da Libertadores, o Joinville disputava o Catarinense, torneio que o tricolor venceria naquele ano, mas o jogador não estaria no pôster de campeão. Depois ele voltou para o Flamengo, mas o Flamengo, não sei, acho que não estava aproveitando ele direito lá. Eu sei que eu recebi um telefonema do diretor do Flamengo perguntando se eu não conhecia algum outro ponta esquerda aqui em Santa Catarina que pudesse ir para lá, né? Eu disse, vocês têm a melhor ponta esquerda do Brasil aí, não aproveitam. E eu assumi como treinador. E eu nunca me esqueço que o Paulo, num treinamento, ele disse para mim assim, olha, às vezes não viajava, não desanima que uma hora vai chegar a tua vez e aí você tem que estar preparado. O primeiro jogo que ele atuou comigo como atleta mesmo, foi um jogo lá em Campo Grande, nós perdíamos o jogo 1-0, o Tita foi expulso e eu coloquei o Lico para fazer aquela função com 10 homens, função quase com um homem de meio, mais pelo lado direito e fazendo ponta para bloquear o lateral. Saiu muito bem, inclusive ele fez um gol e acabou dando passe para o Zico, me parece, fazer o segundo. Nós vencemos o jogo 2-1. E a virada em cima do Campo Grande. Edson cruza, Biluca deixa a bola na zona do perigo. Lico acerta o gol meio sem jeito, de costas, numa meia bicicleta. Final, Flamengo 2, Campo Grande 1. E aí começou a despertar o interesse de que eu me encaixaria no time. O Carpegiani estava com desejo de colocá-lo, veio falar comigo. Eu falei, bota que ele está muito bem, vai ser muito bom. Então o grande jogo que realmente cristalizou e teve uma afirmação total foi um jogo que nós tivemos, foi com o Botafogo. Eu não dei a minha escalação, tá? Dei só na hora, e aí eu formei aquele time que formou época, né? O Tita de um lado e o Lico do outro. Nós fizemos um primeiro tempo brilhante, 4-0, e depois complementamos isso com 6-0. A partir daí você fica quase como sem força. O treinador não tem mais força em tirar, porque aquilo ali foi muito marcante. E aí começou Lico de um lado e Tita do outro. A chance ainda, Lico bateu, gol! Lico outra vez, Flamengo 3-0 em cima do Botafogo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer,
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no troféu. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Com a camisa rubro-negra, Lico iria fazer história, levantar taças, conhecer o mundo e se sagrar um herói para os torcedores fanáticos. O Lico acabou se tornando uma peça fundamental pela versatilidade dele, pela facilidade dele em se encaixar bem ao sistema de jogo do Flamengo. Um time que segurava bem a bola, um time que se movimentava.